Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 29 de outubro de 2024, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição de número 302, que declara: onde havia escuridão, eu contemplo a luz. Onde havia escuridão, eu contemplo a luz. Vamos para o texto, o que é a segunda vinda, o nono texto do nosso livro de exercícios, né? Que é o texto que comanda essas lições desse grupo no qual estamos hoje. A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus. Então vamos lá. O que é a segunda vinda? A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e reestabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reservas. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é, enfim, reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo para serem devolvidas ao Espírito, em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto. O Filho de Deus é um só em nós e, através dele, podemos alcançar o amor de nosso Pai. Muito bem. A lição do dia, lição 302. Onde havia escuridão, eu contemplo a luz. Pai, os nossos olhos, enfim, estão se abrindo. O teu mundo santo nos espera, enquanto a nossa vista nos é, enfim, restituída, e podemos ver. Pensávamos que sofríamos, mas havíamos esquecido o Filho que criaste. Agora vemos que a escuridão é a nossa própria imaginação, e a luz existe para que olhemos para ela. A visão de Cristo transforma a escuridão em luz, pois quando vem o amor, o medo tem que desaparecer. Que hoje eu perdoe o teu mundo santo, para que possa olhar para a sua santidade e compreender que apenas reflete a minha. O nosso amor nos espera quando vamos a ele, e anda ao nosso lado, mostrando-nos o caminho. Ele não falha em nada. Ele é o fim que buscamos e o meio pelo qual vamos a ele. Onde havia escuridão, eu contemplo a luz.
lição 302 para ser praticada no dia 29 de outubro. Então, essa lição nos traz a seguinte consciência. O objetivo dela é nos trazer a seguinte consciência. Eu vejo aquilo que projeto. A projeção dá lugar, à percepção. Ok? O que eu projeto volta para mim. Então, onde havia escuridão, eu contemplo luz. Onde havia escuridão, eu contemplo luz. Nos traz o pressuposto de que paramos de projetar escuridão. Estamos agora projetando luz. Como é possível projetarmos luz? Só existe uma possibilidade. Projetarmos luz a partir da nossa mente certa, ok? Da nossa mente certa, da nossa mente crística, da única mente que tem realidade. Então, onde havia escuridão, eu contemplo luz, né? Nada mudou, nada do lado de fora mudou. O que mudou foi o lugar a partir do qual estou projetando. Estou ouvindo o sistema de pensamento do ego, estou ouvindo a voz do ego, ou estou ouvindo a voz que fala por Deus, a voz do Divino Espírito Santo. Ok? Entendem o que eu estou falando para vocês? Onde havia escuridão, eu contemplo a luz. É simples assim. Parei de projetar a escuridão. Se parei de projetar a escuridão, parei de ver a escuridão. Se parei de projetar a escuridão, parei de contemplar a escuridão. Agora contemplo a luz. E aí ele diz assim: Pai, os nossos olhos estão se abrindo. De que olhos que ele está falando? Do terceiro olho. Saímos da dualidade. Temos dois olhos materiais. Saímos da dualidade. O teu mundo santo nos espera enquanto a nossa vista nos é enfim restituída e podemos ver. A gente aprende que essa visão do corpo, ela não é visão de forma nenhuma, né? Ela é a maneira como nós nos conectamos com o holograma, com a Matrix, né? Pensávamos que sofríamos, mas havíamos esquecido o filho que criaste. Quem é o filho que criaste? É o Cristo em mim. É a minha identidade real. É o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Mas agora vemos que a escuridão é a nossa própria imaginação. Não é? Não tem uma lição lá no início do livro que fala sobre isso? Os meus pensamentos são imagens que fiz? Essa lição fala disso, lá no início do livro de exercícios. E a luz existe para que olhemos para ela. A luz existe. A luz nunca deixou de existir. Eu só não estou olhando para ela. É impossível ver dois mundos. Ou eu vou ver a luz, ou eu vou ver a escuridão. Não é isso? Outra lição. É impossível ver dois mundos. Lá do início do livro. A visão de Cristo transforma a escuridão em luz. Pois quando vem o amor, o medo tem que desaparecer. Quando vem o amor, quando vem o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, o medo, o sistema de pensamento do ego, o ego tem que desaparecer. Que hoje eu perdoe o teu mundo santo para que eu possa olhar para a sua santidade e compreender que apenas reflete a minha. Então, quando eu enxergar a minha santidade, poderei, enfim, ver a minha santidade refletida no mundo. Ok?
E vocês vejam, né? Eu abri aqui, eu juro pra vocês, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu abri aqui o livro para buscar justamente o número dessa lição para passar para vocês. Eu abri o livro na página, tá? Meus pensamentos são imagens que fiz, né? Então, este quadro é uma imagem que fiz. Este monitor é uma imagem que fiz. Este telefone é uma imagem que tenho feito, né? Então, lição de número 15, meus pensamentos são imagens que eu fiz, né? E aí ele diz, hoje ele fala, não, onde havia escuridão eu contemplo luz. Parei de fazer imagens, parei de fazer imagens. Fazer imagens pertence ao âmbito do ego, ok? Que hoje eu perdoe o teu mundo santo para que eu possa olhar para a sua santidade e compreender que apenas reflete a minha. Então é essa consciência que o nosso mestre está nos trazendo hoje. Hoje a minha escolha é não mais ver a escuridão. Não mais contemplar a escuridão, para usar o verbo que ele está usando na lição. É contemplar a luz. Então hoje eu quero contemplar a luz. Ok? Então vamos ao comentário do nosso livro, o acompanhante do livro de exercícios de Alan Watson e Robert Perry. O acompanhante do livro de exercícios aqui, comentários para os estudantes do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Estamos na lição 302, vou mostrar para vocês onde a gente tá. Ó, que maneiro. Já estamos aqui, ó. Tá faltando só esse tantinho aqui pra gente terminar. Tá bom? Que missão, hein? Ler esses 2 livros, estudar esse conteúdo bonitinho, olhando para as lições com detalhes. A jornada acabou saindo um pouco diferente do que eu estava pretendendo, mas é isso aí. Então vamos para a lição de hoje, onde havia escuridão, eu contemplo a luz. Vamos para o comentário do livro de Alan Watson e Robert Perry, tá? Lição 302 para ser praticada no dia 29 de outubro. Comentário. Essa é uma mudança. Essa é uma modificação que a mudança na percepção traz. Onde eu via escuridão, onde vimos escuridão, nós agora vemos a luz. O que aparentava ser um ataque se torna um chamado pelo amor. A insanidade de um irmão se torna uma oportunidade de abençoar. As pedras que atiramos se tornam então pedras sobre as quais nós vamos pisar. Todas as coisas se tornam lições que Deus quer que nós aprendamos. Outra lição. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. A luz está sempre lá, mas nós víamos escuridão. E aí ele vai citar a lição. Agora vemos que a escuridão é a nossa própria imaginação e a luz existe para que olhemos para ela. Talvez hoje eu possa encontrar, né, na minha mente algo que pareça ser escuridão, ser escuro, e me lembrar de dizer: onde eu via escuridão, agora eu escolho ver a luz. É uma escolha. É uma escolha que nós estamos fazendo. Talvez eu possa me lembrar de procurar o amor, em vez de procurar a condenação e o julgamento. Talvez eu possa olhar para alguma coisa que pareça ser como uma maldição e aprender a contabilizá-la como uma bênção.
que eu comece com pequenos incrementos e com lições que me tragam perto do meu lar. Isso pode estar além de mim agora, olhar além da minha capacidade, né? Olhar para os desastres globais e ver a luz neles. Mas eu posso começar com as coisas mais perto do meu lar, né? Aí aqui então era o sentido, o outro sentido que ele queria dar, tá? Que eu não tinha entendido. Que eu comece então com pequenos incrementos e com lições de coisas que estejam à minha volta, né? Isso que ele quer dizer aqui. Que estejam mais perto aí da minha casa, né? Então, meus planos que foram tiveram que ser modificados, um amigo um pouco intrusivo, um companheiro ou companheira que estão mais reservados, mais frios. E aí ele cita a lição. Que hoje eu perdoe o teu mundo santo para que eu possa olhar para a sua santidade e compreender que apenas reflete a minha. O nosso amor nos espera quando vamos a Ele e anda ao nosso lado mostrando-nos o caminho. Ele não falha em nada, Ele é o fim que buscamos e Ele é o meio pelo qual vamos a Ele. Ele é o fim Deus, Ele é o meio Espírito Santo, pelo qual vamos a Ele, o Pai, Deus, tá? O nosso amor para mim significa o Cristo. Para mim, e talvez para os outros, ele seja simbolizado por Jesus. Talvez você pense a respeito dele como o seu eu superior. Ele é tanto o meio quanto o fim da nossa jornada. Ele aguarda no final, nos chamando em sua direção. E ele também caminha ao nosso lado, nos instruindo, nos guiando, nos dando poder, nos dando força enquanto viajamos. Que possamos ser gratos hoje, no dia de hoje, pela sua ajuda. E conscientes dele, né, da sua presença, dessa ajuda, conscientes dessa ajuda, à medida em que passamos o nosso dia, né? E aí ele vai comentar, por fim, aqui o texto que é a segunda vinda. O que é a segunda vinda? É o convite para que o verbo de Deus tome lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reservas. E aí ele diz assim, nós vamos continuar com a lista de descrições do que é a segunda vinda. Lembrem-se de que ontem nós entendemos que a segunda vinda era a correção dos equívocos, né, da mente e o retorno à sanidade, o retorno da sanidade. E aí hoje ele continua, a segunda vinda é o convite para que a palavra de Deus tome o lugar das ilusões. E aí é isso que ele vai comentar. Essa é a visão de um curso em milagres a respeito de como o mundo e o tempo terminam. O mundo real precede a segunda vinda. A percepção do mundo real precede a segunda vinda, tá? É a véspera, digamos assim. É a véspera de Natal. A percepção do mundo real é a véspera de Natal. No Natal a gente tem a segunda vinda, tá? Pra vocês entenderem. Individualmente e coletivamente, a nossa percepção é purificada, de forma que nós vemos a reflexão do céu, do paraíso.
Quando todas as nossas mentes tiverem chegado a um acordo com essa percepção, então essa é a segunda vinda. E essa é a parte da condição que restitui o que nunca foi perdido. A purificação da nossa percepção e a união das nossas mentes nessa percepção é o convite para a palavra de Deus, para tomar o lugar das ilusões. Nossas percepções equivocadas foram corrigidas. As nossas mentes foram unidas em sanidade. Agora o caminho está aberto para que Deus dê o seu último passo, o seu passo final. Vamos lá. E aí a outra definição é a disponibilidade para o perdão total, né? Um perdão radical. Em que essa percepção de unidade ela consiste? Aí ele vai citar o texto. Vamos ao texto. É o convite para que o verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceções e sem reservas. Em outras palavras, a disponibilidade é para não se ver o pecado, mas para se ver a perfeição da criação em todos os lugares. Note que todas essas 4 definições se referem ao desfazer dos equívocos que as nossas mentes fizeram e não a mudanças exteriores. Não, nada no curso fala de mudanças exteriores. O curso só fala de mudanças internas. O curso só nos fala dos milagres. Os milagres são mudanças de percepção. O curso é milagres. O curso nos fala da correção da nossa mente. Eu não estou preocupada com o que o outro está pensando, vai fazer, falou, me disse. Não, eu estou preocupada em pedir ao Criador, em pedir ao Mestre Jesus, em pedir ao Espírito Santo que corrija a minha percepção equivocada. Ah, Jaque, mas o outro me xingou. Então é porque ainda tem culpa dentro da minha mente que está sendo projetada do lado de fora e percebida como o xingamento do meu irmão. Ok? Se a mente está curada, é claro que o mundo irá mudar, uma vez que o mundo é apenas um espelho do nosso estado mental. O mundo é apenas um espelho do meu conteúdo mental. Por isso que a gente faz o quê? A purificação da mente. Por isso que a gente escreve todos os impropérios que se passam pelas nossas cabeças e depois a gente queima, né? Não é isso? Não foi isso que eu ensinei para vocês? Que a gente pratica sempre? O perdão sobre o qual é falado aqui é o estado final da mente no qual nós já perdoamos. Todas as pessoas, cada pessoa, cada condição, a Deus e a nós mesmos, sem exceções. Nada e ninguém é excluído de forma nenhuma e sem reservas. De coração, sinceramente, exuberantemente e alegremente. A segunda vinda é o evento no tempo quando o perdão se torna total. Nenhuma condenação e nenhum julgamento permanece em nenhuma mente. Então alcançamos isso. E aí vocês podem estar me perguntando: ai, Jaque, então a segunda vinda só acontecerá quando todas as pessoas do mundo tiverem esse entendimento, tiverem estudado um curso em milagres ou outro caminho para a luz. Não, a boa notícia é que não.
A boa notícia é que nós, aqui, fazendo essa tarefa, nós estamos acelerando o processo para aqueles nossos irmãos que ainda não têm acesso a esse ou a outros ensinamentos que sejam equivalentes a um curso em milagres. Há vários, né? Vou citar 2 para vocês que eu cito sempre, dos quais eu gosto muito. O primeiro, a Seichonoye. O segundo, a Cabala. Tá? Devo reforçar que também gosto muito do sufismo, né? Então são todos caminhos essenciais que vão falar a respeito da verdade da vida, da verdade do que é a vida humana, a jornada humana aqui no planeta Terra, neste holograma, neste metaverso, né? Lembrando a vocês que a principal obra da Seichonoye é um livro que é composto por 40 volumes chamado A Verdade da Vida, tá bom? Então essa é a lição de hoje, eu vou lê-la novamente e depois eu vou finalizar o vídeo com um comentário que eu recebi ontem que me emocionou profundamente. Então, lição 302, onde havia escuridão, eu contemplo a luz. Por quê? Porque escolho contemplar. Porque escolho pedir ao Divino Espírito Santo que contemple aquela situação através de minha pessoa humana. Como a gente costuma brincar, né? Dizer pessoa humana é um horror, tá, gente? É bem cafona, tá? Então é piada. Pai, os nossos olhos, enfim, estão se abrindo. O teu mundo santo nos espera, enquanto a nossa vista nos é, enfim, restituída. E podemos ver, podemos, enfim, ver. Pensávamos que sofríamos, mas havíamos esquecido o filho que criaste. Agora vemos que a escuridão é a nossa própria imaginação, e a luz existe para que olhemos para ela. A visão de Cristo transforma a escuridão em luz, pois quando vem o amor, o medo tem que desaparecer. Que hoje eu perdoe o teu mundo santo, para que possa olhar para a sua santidade e compreender que apenas reflete a minha. O nosso amor nos espera quando vamos a ele e anda ao nosso lado, mostrando-nos o caminho. Ele não falha em nada, ele é o fim que buscamos e o meio pelo qual vamos a ele. Vocês viram que ele no comentário, ele equivale o amor aqui a Jesus, né? E eu falei para vocês que para mim é Deus Pai, né? E que ele, Deus Pai, é o fim que buscamos e o meio pelo qual vamos a ele seria o Espírito Santo. Na verdade, se a gente pensar que Jesus é o equivalente do Espírito Santo, então tá tudo certo. E se a gente pensar também que existe uma trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então está tudo bem também, né? Muito bem, vamos lá. Eu vou ler para vocês um comentário aqui que eu recebi ontem. Vamos lá. Que foi da Elisa Florenzano. A Elisa é uma aluna muito querida, uma aluna muito antiga. E a Elisa, ela não assistiu a live ao vivo no domingo, mas ela assistiu ontem pela manhã. E aí ela me mandou um comentário aqui que me emocionou profundamente. E eu queria dizer para vocês, gente, que os comentários de vocês, os relatos de experiência de vocês, aquilo que vocês compartilham comigo, é muito importante. Porque eu preciso saber em que ponto vocês estão da caminhada de vocês. Sabe? Eu preciso entender de que forma que eu tô transmitindo aqui tá chegando, tá alcançando vocês. E às vezes vocês me contam experiências de vida que são pregressas ao estudo de um curso em milagres, né? São experiências que vocês tiveram antes de conhecer o curso e que talvez, como é o caso dessa, que eu vou ler para vocês, tenham sido as experiências que levaram vocês a buscar uma outra forma. Existe uma outra forma, tem que haver uma outra forma. Uma outra forma de viver a vida,
uma outra forma de eu estar no mundo, né? Não é assim que a história de Um Curso em Milagres começa? É assim, né? E ela diz assim, a gente, para vocês saberem, né? Quem não sabe aqui, quem não assistiu a live de domingo, por favor, assista. Quem não tiver feito o Pix para mim, por favor, no valor mínimo de R$11, faça. No final da live, a gente acabou falando um pouco sobre a visão de Um Curso em Milagres sobre a Eucaristia. E acabamos tendo uma discussão que foi muito proveitosa. E é por conta disso, foi por conta dessa discussão que a Elisa, querida Elisa Florenzano, mandou essa mensagem aqui para mim maravilhosa. Ela botou assim: estou assistindo a live de ontem, estou escolhendo... Ah, tá, mas isso aqui não importa. Não, isso foi Eneida. Jack, sempre segui à risca a doutrina católica, até o dia em que me casei com um homem divorciado. O padre, na hora da confissão, me disse que eu era cúmplice de um adultério. Olhem isso. Procurei outros padres e sempre ouvia a mesma história. Parabéns, você escreveu história com ES. Exatamente, é uma história que os padres contavam para você. Perfeito, a sua colocação está perfeita. Após isso, deixei a Igreja Católica e resolvi estudar sozinha, até que achei Um Curso em Milagres e encontrei o amor de Deus. Eu, como cúmplice de adultério, não poderia mais comungar. Gratidão sempre. Então, gente, vocês imaginem, né, que a gente ouve um relato desse. Gente, é muito emocionante, né? É muito emocionante. Você imagina que ela se casa com um homem divorciado e ela, por conta disso, tá? E assim, em momento nenhum ela fala que esteve com esse homem antes de se casar, né? E mesmo que tenha estado, não me parece ser o caso, senão acho que ela teria colocado, nada a desqualificaria diante do amor de Deus, não é mesmo? Mas o padre chega para ela e fala que ela não pode mais se comungar, porque ela é cúmplice de um adultério. Ora, pois, eu me caso com alguém. E nós dois chegamos ao entendimento de que não temos mais um caminho para trilhar juntos. Crescemos, né? Estamos aí em outra frequência. Tudo que podíamos aprender um com o outro, aprendemos. Não temos mais afinidade. Não existe mais significado naquela união. Aquela união, de repente, até uma união de fachada. Não tem mais amizade, não tem mais cumplicidade, não tem mais parceria, né? E aí? E aí o padre da minha igreja, a minha religião, que deveria estar ali para me apoiar, que deveria estar ali para me consolar, para me ajudar a atravessar um momento de transição na minha vida. Uma separação nunca é fácil, né? O padre me diz que eu não vou poder mais comungar, porque eu me divorciei, ou porque no caso dela me casei com um homem divorciado. Não tenho nada a ver com o divórcio desse homem, nada a ver. Encontrei esse homem já separado. E aí? E aí eu faço para vocês uma pergunta. Uma pergunta eu faço para vocês, que eu tenho certeza que vai conseguir provar o meu ponto. Vocês acham que foi isso que Jesus ensinou? Vocês acham que quando Jesus impede que a prostituta, a mulher adúltera, seja apedrejada, dizendo: aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra, vocês acham que foi isso que ele ensinou? Se não foi isso que ele ensinou, então tudo que a gente aprendeu
ou a grande maioria, né, na Igreja Católica, está fundamentado sobre o sistema de pensamento do ego, que é de julgamento, que é de crítica, que é de ataque, que é de condenação, que é de culpa. Estamos na tríade ímpia: pecado, culpa e medo. Então, que igreja é essa? É a igreja do ego. E aí, a gente vai embora. E os próprios padres não entendem o motivo. Os próprios padres não entendem por que as pessoas estão saindo da igreja e buscando outros caminhos. Vocês sabem que dentro da Igreja Católica a seitinoia é execrada. É execrada. É considerada coisa do capiroto. Gente, quantas curas eu já vi lá, nos meus 8 anos. É o único lugar que eu conheço que você chega lá e as pessoas falam assim: eu sou seitinoia há 40 anos. As pessoas entram e não saem. O preletor Alexandre estava falando no sábado. Ele tem, 38 anos de seitinoia. 38 anos. Né? E esse depoimento da Elisa mexeu muito comigo. Porque eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz de estar divulgando um ensinamento que nos liberta dessa crença no pecado. Eu fico tão feliz, sabe? De estar tirando um fardo das costas das pessoas, assim como um dia esse ensinamento tirou um fardo das minhas costas. Eu estou buscando trazer para vocês aquilo que eu recebi, né? E eu fico tão feliz, até porque eu sei que em outras vidas, já contei para vocês que eu já vi isso em várias regressões, em outras vidas eu fui padre, né? Várias vidas de padre. Acho que tive vida de freira também. E eu ficava lá no púlpito falando que todo mundo era pecador. Porque era naquilo que eu acreditava, né? Então, de certa maneira, eu também estou resgatando aqui meu karma, né? Então, é essa mensagem que eu tenho para vocês hoje, né? E eu acho que essa mensagem, ela tem tudo a ver com a lição de hoje, né? Onde havia escuridão, eu contemplo a luz. Então, onde eu via a escuridão em mim mesmo, em mim mesma, hoje eu posso contemplar a luz. Onde eu via o pecado, porque a escuridão é o pecado, hoje eu posso contemplar a luz. Onde eu vi o pecado no meu irmão, hoje eu posso contemplar a luz, um pedido pelo amor. Hoje eu escolho contemplar a luz. Então tem tudo a ver, né? Não tem tudo a ver? E aí hoje de manhã eu acordei e eu peguei a lição, olhei a lição e fui fazer minha meditação, né? E aí me veio uma questão pessoal que eu tô enfrentando e que eu tô pedindo aqui pelo milagre, pela correção da minha mente. E aí eu pensei assim, eu tô lá na meditação, e aí eu pensei assim: meu Deus, me manda uma lição para eu desfazer esses equívocos hoje. E aí o Espírito Santo imediatamente falou assim: lembra, é a lição do dia. Onde havia escuridão, eu contemplo a luz. E aí eu falei assim: meu Divino Espírito Santo, por favor, traga luz para essa situação que eu ainda tô olhando, uma situação muito antiga na minha vida. Muito antiga. Eu ainda tô olhando para isso com os olhos do ego. E aí veio aquele alívio. Eu visualizei aquela luz dourada entrando na minha cabeça, entrando pelo meu chakra da coroa. Né? Então eu fico tão feliz de saber que eu trouxe para alguém a possibilidade
pelo menos uma pessoa, como eu digo para vocês, se eu estiver ajudando uma pessoa, para mim já está valendo, a possibilidade de que essa pessoa tenha se reencontrado com o Mestre Jesus Cristo. Porque as portas da Igreja Católica foram fechadas na cara dessa pessoa. E aí eu pergunto para vocês, essa é a mensagem de Jesus? É esse o especialismo? Você casou com um homem divorciado, então você não pertence mais. Você acabou de ser excluída. Você acabou de ser excomungada. Você não faz mais parte. Tchau. Você não vai mais para o céu depois que você morrer, porque você se casou com um homem divorciado. Provavelmente é o marido dela até hoje. Depois você conta pra gente, tá, Elisa? Depois, se você puder, conta detalhes dessa história pra gente. Queria te agradecer muito pelo teu comentário. Então, gente, tem algo muito errado com as religiões. Por isso que as pessoas estão perdidas. Por isso que as pessoas precisam urgentemente encontrar um novo caminho. Encontrar uma nova forma. Então, se você souber de alguém que esteja precisando, indique o estudo de um curso em milagres para essa pessoa. Você estará não ajudando apenas a essa pessoa, mas você estará ajudando o mundo. E você estará apressando a segunda vinda. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.